23 anos depois, o governo do estado apoia e elege Roberto Cláudio como prefeito de Fortaleza. A última vez que o governo havia apoiado e vencido as eleições municipais em Fortaleza foi em 1988, quando o então governador Tasso Gereissati, ainda no PMDB, apoiou Ciro Gomes, que venceu as eleições sucedendo Maria Luísa Fontinelli. Qual a perspectiva de Fortaleza a partir da eleição de Roberto Cláudio, na medida que o grande argumento utilizado na televisão era que a prefeita não havia feito e não deixava fazer. E uma vez elegendo um candidato vinculado ao governo do estado, todas as condições seriam colocadas à disposição do atual prefeito, do novo prefeito, para realizar não só as obras, como a melhoria nos serviços existentes no município de Fortaleza. Sob o ponto de vista político, agora os olhos se voltam para o que será do PT mantendo uma aliança no plano estadual e nacional e rompido no plano municipal. O que fará Luiziane Lins? De que forma Roberto Cláudio, eleito prefeito, e o governador Cid Gomes se relacionarão agora com a prefeita Luiziane Lins, levando-se em conta que a partir de então venceram as eleições, mas ganharam também uma oposição, como só o PT sabe fazer. É para discutirmos os vários ângulos da eleição de Roberto Cláudio, as relações políticas e institucionais entre o PSB e o PT, a partir de agora que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para discutirmos aqui os vários ângulos dos resultados dessas eleições, nós temos as participações dos nossos colaboradores. O professor doutor Roberto Martins Rodrigues, o também professor e doutor Clésio Arruda, que também nos ajuda, integrando aqui a nossa equipe. O também professor doutor, historiador em política, o professor Rui Martinho Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você, assinante, ligou agora, nós temos hoje as participações dos professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues e vamos, obviamente, discutir os resultados das eleições, principalmente a eleição do candidato Roberto Cláudio a prefeito de Fortaleza, a quem caberá a responsabilidade de, a partir de 1º de janeiro, dar curso, portanto, aqui a todas as resoluções dos problemas, que são muitos, que afligem Fortaleza. Eu queria, então, começar com vocês. Professor Roberto, o que representa, digo melhor, sob o ponto de vista político-administrativo, a eleição de Roberto Cláudio, levando-se em conta que havia aí uma quase tradição, pelo menos perdurou 23 anos, em que o governo do estado não conseguia eleger o prefeito de Fortaleza. A última foi Ciro Gomes, apoiado por Tasso Gereissati, em 1988, quando ambos ainda pertenciam ao PMDB e eram aliados. Daí para cá, Juraci Magalhães, ao assumir, com a saída do Ciro Gomes, implanta, portanto, uma liderança durante 16 anos, fazendo sucessivamente os seus sucessores e voltando ao poder. Segue-se Luiziane Lins, embora apoiada com o governador, aí numa situação, quer dizer, também diferente. O que isso representa? Alguma mudança nisso? Deixando de lado a análise dos fatores e circunstâncias que podem ter concorrido para esse resultado, já que os jornais, as pesquisas mostravam o empate
o tal chamado empate técnico, muitas vezes. Mas deixando de lado tudo isso, eu vejo com bons olhos a ascensão do Roberto Cláudio à prefeitura. Isso não é um juízo de valor a respeito do outro candidato. Eu quero apenas dizer que aquela argumentação do governador de que tinha dificuldades em ajudar, em realizar certas obras, em prestar certos serviços, por causa do temperamento da ainda prefeita Luiziane Lins, de obstáculos que, segundo ele, ela colocava, e vice-versa, ela dizendo que o governo é que não queria cumprir os acordos feitos, os documentos, os termos de compromisso nos documentos que a prefeita teria assinado. Mas a verdade é que agora essas circunstâncias, se verdadeiras, desapareceram. Espera-se, isso não se deve imputar à atual prefeita a culpa de muitas coisas, de muitos problemas que Fortaleza vive. Nós somos uma capital que recebe muita gente fora, do interior. Haja vista a questão, por exemplo, da saúde, do atendimento do IJF, que está sempre esgotado, porque, sendo como é um hospital considerado excelente em muitos aspectos, ele é obrigado a receber praticamente todo o interior do estado e alguns estados vizinhos, com verbas exclusivas do município de Fortaleza, porque nunca houve convênios, nunca houve acordos entre a prefeitura local e outras prefeituras de outros municípios, e até de capitais e municípios dos estados vizinhos. Mas, como quer que seja, espera-se que agora isso seja superado. Nós temos muitos problemas, inclusive a relação de órgãos do Estado, como a CAGES, com a prefeitura, não me parece boa, me parece péssima, porque nós todos sabemos, não é a questão do buraco em si, é a questão da falta, das atecnias que a CAGES comete sistematicamente, não sabendo nem colocar as tampas dos esgotos no mesmo nível da pavimentação e outras coisas que são mais importantes, como a questão da saúde pública, a questão do trânsito, sempre caótico, que não se deve culpar apenas o órgão da prefeitura, mas a própria educação do motorista, especialmente do nosso motorista, que é o profissional, que é o amador, que não obedece nenhuma regra estabelecida, e a falta de coragem política da MC para assumir certas atitudes que contrariam interesses concretos e imediatos de grande número de pequenos, médios e grandes empresários. Você quer dizer, então, que agora essa argumentação toda desaparece na medida em que governador não e pode prefeito mais ser não tem utilizada. mais... Tá. Deixa eu colocar o professor Rui Martinho aqui na seguinte perspectiva de análise. Os dois candidatos quase que se confundiam em termos de propostas. Se não, vejamos. Um prometia os 3 turnos nos postos de saúde. O outro prometia a mesma coisa. Um prometia escola de tempo integral, o outro prometia a mesma coisa. Né? Só para citar aqui, os dois assim mais... Um prometia o bilhete único, o outro afirmava que o bilhete único já estava em funcionamento. Então você vê que não havia diferença. O que determinou, então, professor Rui, na sua perspectiva, a eleição do candidato Roberto Cláudio? As campanhas hoje são feitas com base em pesquisas e orientadas por marqueteiros competentes, e eles sondam quais são as aspirações da sociedade e dirigem as promessas nessa direção, o que torna muito semelhante todas as campanhas de todos os candidatos, né? Me parece que o diferencial pode ter vindo de vários fatores, que eu poderia enumerar alguns deles, certamente sem exaurir todos os fatores. E sem pretender que sejam os mais importantes. Mas como saúde era uma aspiração muito sentida por parte de uma parcela expressiva da população, e note que no primeiro turno, o segundo e o terceiro lugares eram médicos, e o candidato eleito no segundo turno é um médico muito qualificado no campo de saúde pública, e isso pode ter ajudado. E o domínio no debate que ele revelou sobre as questões públicas, citando o nome de médicos que foram para o Hospital da Mulher e citando os postos de onde eles saíram
e que ficaram a descoberto. Isso pode ter tido um certo impacto. O Roberto Cláudio mostrou dominar muito bem esse setor, a disposição, os fatos em torno da rede de saúde pública da cidade. Na medida que ele revelava conhecer isso com essa profundidade e riqueza de detalhe, ao mesmo tempo ele denunciava, portanto, né, a administração atual. Por outro lado, o candidato Eumano, que é um homem muito desenvolto, com experiência na militância política, em alguns momentos sentiu alguma dificuldade, o público parece ter entendido que ele teve alguma dificuldade, talvez em defender algumas situações indefensáveis da administração municipal, né? E o índice de rejeição da prefeita, que diminuiu em função da habilidade do candidato que ela lançou, eu interpreto assim, parece-me que pesou contra o candidato que ela lançou, né? E finalmente, as campanhas têm uma dimensão um tanto aleatória em Fortaleza, né? As campanhas estavam equilibradas e na última hora houve alguma coisa que levou para o lado do candidato eleito. Agora, as consequências que podem advir daí, me parece que, em primeiro lugar, o Roberto Cláudio vai ser o prefeito da Copa. Portanto, terá que haver recursos para muita obra em Fortaleza. E ele poderá ter o mesmo benefício que o Juracy e a Auril, quando completou o mandato do Ciro, chegaram às verbas. E o Juracy virou aquele quase mito. Um mito dentro de Fortaleza por algum tempo, pelo menos, né? E isso poderá dar ao candidato eleito um fôlego político muito grande no Ceará. Jovem, a oportunidade favorável, né? Apoio do governo, competência administrativa, que parece ter. Né? E também energia para ir à luta. Né? Ele mostrou ser um... Ele tem uma personalidade simpática. Né? E ambição também para isso. E ambição política. Né? E se revelou um debatedor e um militante, de fato, enérgico, decidido. Né? Uhum. Deixa eu colocar o professor Clécio nessa mesma perspectiva de análise. A partir dos resultados das eleições e do que nos aguarda em termos de administração. O professor Rui lembrou bem a oportunidade do momento da Copa, e que favorecerá a que o Roberto Cláudio execute obras físicas. E imediatamente, Arnaldo, tem a Copa das Confederações. E que execute obras físicas que poderá ficar durante muito tempo na memória, no consciente coletivo e tal. Esse é um aspecto realmente importante. Mas, para o fortalezense, que mora lá, sobretudo no lado oeste da cidade, que essa cidade é apartada, o que interessa para ele é saber se efetivamente, no dia seguinte, ele terá o transporte com o bilhete único, no mesmo preço, o lixo retirado da rua, a lama da sua porta, e o seu filho na escola, que independente de tempo integral ou não, numa escola que lhe acolha bem e lhe dê conteúdo suficiente para que ele possa se inserir e seguir a sua vida, quer dizer, até a universidade. Isso é o que está interessando ao trabalhador. Do outro lado, a sua própria condição, né, dentro da cidade, de ser inserido também do ponto de vista da geração do emprego, da renda e tal. Isso é o que está interessando, digamos assim, a maioria do fortalezense nesse instante. O que a eleição do Roberto Cláudio representa nessa perspectiva? Eu queria trazer, antes de entrar nesse ponto, voltar para a questão que foi colocada aqui pelo Roberto, o fato dessa independência hoje financeira, né? Quando a gente se lembra da Maria Luísa, a sua capacidade gerencial estava limitada à indisponibilidade de recursos, né? Então, a despeito de outros problemas, hoje a gente tem uma situação em que essa vinculação ela não é tão mais necessária. Bom, acredita, e eu concordo com o argumento de que pode ajudar, mas não é fator decisivo, dado que a gente já passou por aquela fase de transferir o serviço e o recurso agora também já está adequado à realização dos serviços responsáveis da prefeitura. Então, é uma variável que pode ajudar, mas não necessariamente é o fundamental, né? Com relação à questão desse atendimento às necessidades e às demandas da sociedade fortalezense, eu percebo aí,
concordo plenamente aqui com o Rui no fato de que, no sentido da classe média, vai ser fácil de ser atendida, né? Em função dos recursos está vindo. Um outro fato que a gente também não pode esquecer, o saneamento da prefeitura. Quer dizer, há uma prefeitura aí que é reconhecida, inclusive, no próprio discurso do Roberto, com capacidade de endividamento. Quer dizer, a capacidade de endividamento pressupõe saneamento do seu orçamento para poder fazer prestação de contrapartida, né? Então, tanto recursos federais estarão vindo em função das grandes obras, como também há a capacidade dessa complementação. Mérito aí, portanto, dado à administração vinda, que conseguiu gerir as finanças, quer dizer, deixando saneados. Saneados, né? Quer dizer, então, há aí uma possibilidade desse gerenciamento do município extremamente revolucionário no sentido de atender a fortalecimento de todas as classes sociais. Porque o grande problema hoje, quer dizer, na periferia, é o fato de que as obras precisam ser feitas para que o serviço apareça. Quando você tem uma área urbana densamente povoada, com vielas, ruas muito estreitas, você não leva assistência médica, não leva o carro do SAMU, né? Não leva o caminhão do lixo. Né? Nós temos áreas da cidade em que o caminhão do lixo passa a quilômetro e meio de distância da residência. Então, como fazer isso chegar? Então, e tirar o lixo da porta do cidadão. Perfeito. É o comezinho. Isso. Que é o que interessa ao fortalezense. Para isso o carro precisa passar próximo. Então há necessidade de intervenções urbanas, que são intervenções sérias nas áreas mais pobres da população de Fortaleza, para inclusive que o serviço possa chegar, né? Então o esforço que tem que ser feito para atender a todas as classes é magnânimo. Tem ruelas e becos que não entra nem moto. Nem moto, né? Então, é uma coisa quase pregada na outra isso, casa. Né? Esse é o grande problema em termos de intervenção urbana, porque para a classe média, a eleição do Roberto Cláudio, no seu ponto de vista, gera, quer dizer, a confiança e as condições objetivas para a realização desses problemas que você mencionou? Eu digo que as condições estão dadas e é possível. Quer dizer, vai faltar aí o desejo de fazer de fato, a vontade política. Espera-se testar, portanto, a capacidade executora, gerencial. É porque, no fundo, se resume a questão de gestão mesmo da cidade. Né? Bom, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. Quando voltarmos, nós vamos sequenciar essa discussão na perspectiva ainda administrativa, mas também com as consequências políticas disso. E no último bloco eu vou colocar um pouco do resultado das eleições em gerais no Brasil, sobretudo para o PT, que elege São Paulo até com certa folga, pode-se dizer assim. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações dos professores Rui Martínio Rodrigues, Clésio Arruda e Roberto Martins Rodrigues. Estamos discutindo, obviamente, o resultado das eleições, a eleição do candidato Roberto Cláudio e a perspectiva para a cidade de Fortaleza, a partir da oportunidade e dos recursos existentes hoje. Bom, pela televisão, nós tínhamos a sensação de que fosse qual fosse o candidato eleito, após 4 anos nós teremos uma outra Fortaleza. Se não, vejamos, vamos pegar aqui a promessa do candidato eleito. O professor Roberto Cláudio prometeu que, após os 4 anos, ele quer entregar 18 UPAs, quer completar 18 UPAs, dando, portanto, 3 UPAs, que são aquelas unidades de pronto atendimento 24 horas por cada regional. Fortaleza tem 6 regionais, é assim que está distribuído. Os postos de saúde vão funcionar nos 3 turnos. E a escola de tempo integral começará sendo implantado. E o bilhete único, que tinha uma polêmica se existia ou se não existia, passará a existir já nos próximos meses de campanha. Mas o candidato Elmano também prometia a mesma coisa. Me deu a sensação de que Fortaleza será uma outra cidade, fosse qual fosse o eleito. Como foi eleito o Roberto Cláudio, é nosso papel aqui
cobrar, ficar mais atento e cobrar a realização dessas com maior visibilidade. Porque lembremos-nos que uma das grandes críticas feitas à prefeita Luiziane Lins, e deve ter contribuído para a derrota do seu candidato, é que ela prometeu 6 cucas, só entregou 1. Ela prometeu o Hospital da Mulher na primeira gestão, só entregou no final da segunda gestão e funcionando apenas em parte, precariamente, segundo consta. Enfim, só para lembrar esses fatores, que é o que eu quero estabelecer aqui para vocês. A distância existente, professor Rui, entre o real e o possível. A campanha, o discurso de campanha semelha ao discurso de poeta, né? Os poetas têm a chamada licença poética para dizer coisas que não são muito objetivas, muito viáveis, né? Muito factíveis. Agora, gera um compromisso, né? Não um compromisso de que se crie outra cidade, mas um compromisso de que deva apresentar alguma melhoria nessas áreas que foram para as quais se fez algum aceno durante a campanha. Se o número de UPAs será feito ou não, eu não posso dizer, mas alguma coisa terá que ser feita, porque certamente haverá cobrança. Até porque o partido que vai para a oposição, se nem sempre realiza muito quando administra, é muito competente para cobrar quando está na oposição, né? Então, certamente haverá uma oposição cerrada, se não houver um reatamento da aliança, e a cobrança será certamente voltada para essas promessas de campanha, que realmente dão lugar a uma cobrança, né? Agora, eu penso que o discurso mais realista e menos baseado na licença poética da campanha deveria se voltar não para o número de obras, tantas UPAs e tal, mas para uma meta de mudança de índices. Digamos, qual é o rebaixamento que se pretende no índice de mortalidade infantil? Se pretende baixar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos? O que é que se pretende no índice de cobertura vacinal? Como é que está a cobertura vacinal de tais e tais vacinas do Plano Nacional de Imunizações, o PNI? E o que é que se pode fazer para melhorar isso? Está em 80%, 85%, 90%, vamos para 95%? Ou já está muito bom a cobertura vacinal, vamos nos voltar Você se refere às metas de qualidade na área da saúde. Muito mais do que tantas obras Mas, se bem que quando eu falo, teremos uma nova cidade, figurativamente, obviamente, eu estou me lembrando que, veja, atualmente nós só temos como referência os Gonzaguinhas e os Frotinhas, que funcionam mal e porcamente, precariamente, e o Frotão superlotado. Se você dota Fortaleza em 4 anos de 6 UPAs, ou melhor, de 18 UPAs, 3 por regional, de 6 policlínicas, sim, automaticamente uma por policlínica, o atendimento postos melhora. de saúde que nunca funcionaram 3 turnos, funcionando em 3 turnos, os 92, se não me engano, que existem, e a construção de mais 30. Eu já ficaria satisfeito se eles funcionassem bem nos 2 turnos. Pois é, olha que isto é um avanço na qualidade e na quantidade sem precedente nessa história. Nunca antes na história dessa cidade terá havido um avanço desse, né? Salientando que não será resolvido o problema, né? Porque somente por questão de saúde numa população densa como a nossa, né, se a gente não trabalhar também os aspectos preventivos, que passa por água e esgoto, que não se tocou na campanha, né? Quer dizer, foi uma questão que ficou à margem, é caríssimo, né? O prefeito, sendo um sanitarista, certamente há de ter sensibilidade para a dimensão preventiva. Porque essa discussão que o Rui está levantando das metas, ela é importante em função disso, porque mais do que o atendimento clínico, né, um bom serviço de esgoto tem resultado muito mais efetivo, tanto na morbidade como na mortalidade, você pegar a questão infantil, né? Então, aí é uma questão que a gente teria que estar atento e cobrar. Né? O outro aspecto que eu ainda salientaria é o fato de que a gente está fazendo muita inflação na campanha. Né? Conscientemente, os 2 candidatos vão entrando nesse jogo e agora criaram para eles uma fonte de cobrança enorme, né? Quer dizer, tanto um quanto o outro, a disputar voto, né? Sem medir as consequências posteriores, chegamos aí nesse impasse, né? Agora só nos cabe, eu concordo plenamente com você, cabe nos cobrar, se prometeu, né? Quer dizer, havia essa possibilidade aí na cabeça dele de alguma forma. Apesar de a gente ter que ter bastante cuidado para não voltarmos à maquiagem. Você salientou aqui o Juraci, daí a gente pensando pela qualidade, eu me lembro do asfalto do Juraci, que era um asfalto muito ruim, né, que a população brincava chamando de asfalto sonrisal. Todo inverno tinha que refazer. Quer dizer,
bem ou mal, a gente assistiu nessa última gestão um asfalto de melhor qualidade, hein, Rui? Melhor qualidade do que, porque você tinha levantado uma questão. Esse tipo de asfalto... Nós estávamos sem calçada porque o asfalto que vinha sendo jogado por cima já tinha igualado calçada e asfalto. Né? Isso em toda a cidade. Quer dizer, o que nós assistimos, embora tardiamente, eu acho que essa crítica é perfeita, demorou-se demais para fazer alguma coisa, mas a gente tem que ter cuidado para que não corremos numa maquiagem, né, que aparece como um serviço feito, mas que com pouco tempo... E aí é custo enorme para o Estado. Né? Ainda nessa perspectiva, professor Roberto, eu quero insistir nisso, porque esse é nosso papel, refletirmos aqui sobre a expectativa do que está por vir. Nós temos hoje, um pouco mais, um pouco menos, uma rede municipal de ensino, portanto, do ensino básico, de 220 mil alunos. As escolas funcionam, as 457 escolas, quase 500, se não me engano, elas funcionam em 3 turnos, algumas delas, de manhã, tarde e à noite, para poder atender a essa demanda. Quando eu digo que eu vou dar tempo integral, né, eu já estou tendo que multiplicar a rede física por 2, para dobrar. Porque eu atendo 220 com essa rede que está aí. Se eu vou dobrar, ainda que gradativamente, eu vou ter que dobrar o espaço físico desta rede. Se eu imagino... Pessoal também. Pessoal. Não, eu vou ter que dobrar o número, triplicar, talvez, professores, merendeiras, administrativos, serventes. Eu vou ter que triplicar uma série de outras coisas. Se eu pensar somente na merenda escolar, que aí já sai de merenda para refeições, eu vou multiplicar por 3, e eu saio de 220 mil, então, para 660 mil refeições dia, quando essa rede estiver completada em tempo integral. Vai começar gradativamente. Eu fiquei com a sensação, são problemas complexos, seculares, dessa cidade já tem 270 anos, portanto, seculares, que me pareceu assim que, como num passe de mágica, se resolverá. Isso é o que? Arroba juvenil dos 2 candidatos, o professor Roberto? O que é? Porque o orçamento da cidade é só de 5,4 bilhões, que está indo para a Câmara Municipal agora. Eu acho que o Rui definiu muito bem a licença poética na campanha. Todo candidato visa ao quê? A ganhar. E promessa sempre foi um negócio que encanta. Você vê casamento. A pessoa vai na igreja, no templo, e promete fidelidade até que a morte nos separe, tratar o outro muito bem, e nada disso acontece, regra geral. E no caso que o Clécio falou, das causas, combater as causas e tal, a questão das metas de qualidade que o Rui também falou, veja bem, tem um fator de acidente de trânsito que ninguém tocou ainda. Mas como eu sou andarilho, eu vejo. Só para ser rápido, tem uma rua no Alvoene, é uma rua até importante, lá, passa ônibus, um trânsito intenso a toda hora, até de noite. Essa rua se chama Pedro Frota, aliás, Raimundo Frota. Uma das calçadas não existe, porque as casas são elevadas, então uma casa vizinha da outra tem escada. Não é a escada do tamanho dessa nossa aqui da televisão, mas a escada. Então você não tem calçada. Você anda 3 metros de calçada, desce para subir a escada para ir para a casa X, ou então vai continuar no meio da rua. Quer dizer, é um detalhe que existe na cidade toda. Exceção talvez do lado granfino da cidade, da Aldeota. Bom, e se o que está ruim pode ficar pior... Então a pessoa cai, a pessoa é atropelada, né? E vem isso aí aumentar ainda mais o problema da saúde pública, também do atendimento, nos Frotinha, no JF, etc. E se o que está ruim pode ficar pior, e sempre pode, eu vou piorar. E vem a questão salarial, doutor? Que é o envelhecimento da população. A cidade está envelhecendo, como envelhecendo está o Brasil. E Fortaleza não é exceção. E se hoje a cidade não está preparada nem para a sua população ainda jovem que detém, imaginemos essa cidade daqui a 20 anos com a nossa população velha, mais 2 décadas. Como é que essa cidade estará? E esse foi um ponto também que não tocou. E não foi tocado. Todos nós queremos viver mais, a ciência está nos permitindo cada vez mais, quer dizer, prolongarmos a nossa existência
E as cidades não estão se preparando, levando isso em conta. E esse é um fator que eu, como homem, prestes a entrar na terceira idade, ou seja, como diz o Rui, vivendo a juventude da minha velhice, iniciando, portanto, eu já conheço. Eu já me preocupo com isso. Você está se preocupando e eu já estou preocupado há muito tempo, porque eu ando muito por aí, vejo. Não tem calçada. E os acidentes? E, Rui, aquele caso, por exemplo, da antiga chamada Estrada de Parangaba, Fortaleza, um concreto excelente, por baixo do asfalto que colocaram, tem um concreto ainda bom. Ah, você fala da Avenida João Pessoa? Da João Pessoa. Naquele trecho ali ainda da casa do português e tudo. Não, tudo. Aí ainda se tirou o pedaço do concreto para botar esse asfalto que nós conhecemos, né? Tem que dar um aperto também nos empreiteiros, fiscalizar melhor as licitações, evitar os conluios, a manutenção, né? Tudo isso tem que ser feito. Eles não sabem o que essa licença poética vai trazer. E sobre essa falta de calçada de Fortaleza, é bom lembrar que os acidentes, a morbidade e a mortalidade por acidente de todo tipo é uma das causas mais expressivas de agravos à saúde no Brasil. E Fortaleza é campeão. Também. Bom, eu vou fazer mais um intervalo e quando nós voltarmos para o terceiro bloco, eu quero colocar aqui agora a questão estritamente político-eleitoral, que foi a vitória do PT em São Paulo, uma vitória expressiva, e ainda que rapidamente aqui, a vitória do Roberto Cláudio, uma vitória expressiva, né? Quer dizer, no dia da votação, no domingo, o percentual, que até então estava empatado, as pesquisas do sábado davam 41-41, numa das pesquisas, do Datafolha, e no Ibope dava 44-42. Né? Quando a pesquisa boca de urna saiu, aí já dava 53-47, que já evidenciava os 6% de diferença para o Roberto Cláudio. Quando as urnas abriram, se confirmou um ponto a mais, deu 7%. Portanto, as pesquisas acertaram em cheio. Foi muito precisa. Muito precisa. A pesquisa boca de urna foi precisa, porque se teve aí quase 80 mil votos de diferença no universo de eleitor de 1.600.000, você tem aí quase 7%. Portanto, e a pesquisa boca de urna dava exatamente os 6%, que era 53-47. Bom, quando voltarmos, eu quero colocar a vitória do PT em São Paulo e o crescimento do PT em termos absolutos, no número de prefeitos que elegeu a mais e no número de votos que obteve, apesar do mensalão. Um instante só e a gente volta. Ok, de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues. Discutimos os dois primeiros blocos. A vitória expressiva, diga-se, do candidato Roberto Cláudio, as perspectivas, quer dizer, para a cidade de Fortaleza, a partir da própria argumentação utilizada durante toda a campanha, quer dizer, a facilidade de relacionamento, né, de apoio do governo do Estado para, enfim, resolução dos problemas da cidade. E eu quero colocar agora nesse último bloco a questão estritamente político-eleitoral do PT de um modo geral, a partir do que aconteceu em São Paulo. Se aqui se pode dizer, e é verdade, que foi uma vitória política do governador Cid Gomes, embora nos agradecimentos se distribua isso com todos os participantes, é óbvio. Mas por quê? Foi o governador quem apostou em um candidato que tinha apenas 2% de conhecimento da população de Fortaleza, um jovem com todo o talento, com todos os valores que reúne, mas era completamente desconhecido. E ele apostou nesse jovem, rompendo, portanto, uma aliança que seria muito mais fácil vencer a eleição para fazê-lo. Mutatis mutandis, com as diferentes semelhanças aqui em São Paulo. O ex-presidente Lula pegou um acadêmico, também por coincidência, o Haddad, tem mestrado, doutorado, é professor da USP, foi ministro da Educação, você tem uma carreira acadêmica paralela a isso. Então.
e também tinha só 3% de taxa de conhecimento em São Paulo, e hoje é prefeito eleito de São Paulo com uma vantagem, quer dizer, que ultrapassou os 10%, né? Ficou, parece, em torno de 14%. As pesquisas davam 17%, mas houve uma pequena diferença dentro da margem de erro. O PT aumenta de 457 prefeitos para 536, se não me falha a memória, os números são esses. O PT cresce eleitoralmente, portanto, se torna o terceiro maior, quer dizer, em termos de votos absolutos no Brasil inteiro, depois dessas eleições, com um mensalão que há 90 dias está no ar, com rede de transmissão ao vivo, todos os dias da semana, com a sua cúpula condenada já, faltando apenas definir aí a dosimetria das penas, portanto, e que se esperava que tivesse ampla repercussão nas eleições, e não, parece que não foi o que ocorreu. Clésia Arruda, qual é a sua perspectiva para explicar o PT ter crescido, ter saído vitorioso, né, apesar disso? Eu vou me dar a liberdade de fazer ainda o confronto com o PSDB, até porque, em termos de projeto para o país, ainda são os dois que nós temos. Em linhas gerais, o PT tem no seu projeto a ideia concebida de combate à pobreza, de redução de desigualdade, e o PSDB ainda vinculado à questão do mercado como mediador, né, para resoluções do problema. Se a gente pegar essas duas linhas, são dois projetos que estão aí. Né? Mesmo quando a gente traz o PSB, três capitais importantes, Fortaleza, Recife e Belo Horizonte, mas a gente tem a vitória em três personalidades. Aqui a gente poderia colocar o grupo, mas há uma personalidade muito forte em Recife, uma personalidade muito forte em Belo Horizonte. Quer dizer, não dá para se pensar aí que é um partido com um projeto para o país, né, bem definido e bem claro. Se bem que a revista The Economist, aquela revista inglesa, na semana que passou, traz uma ampla matéria com o governador Eduardo Campos, colocando-o como, digamos assim, a grande referência de desenvolvimento do ponto de vista econômico, que é uma revista especializada em economia, como modelo referencial no Brasil, e já o projetando como um provável candidato à presidência da República. Ora, na Inglaterra. Okay. Eu ainda espero que se construa esse projeto, que sinalize como um projeto nacional. Aí eu já estou pensando nos futuros embates de governador e disputa para presidente. Então, dentro desse contexto, dentro desse cenário, quer dizer, o peso do mensalão ele veio de encontro a esse projeto. E o que ficou ainda mais forte para boa parte da população é que ainda temos problemas que têm que ser solucionados em termos da proposta do Partido dos Trabalhadores, que ainda está aí, está imposto, né? E é esse o voto no PT ainda. Quer dizer que quando isso for resolvido, ele desaparece, porque é essa perspectiva que os outros partidos têm que perceber. Quer dizer, as novas bandeiras, solucionado vagarosamente o problema de pobreza extrema como nós teríamos, a gente passa a emergir como os problemas, daí que eu acho que é o grande crescimento do PSB, que são as questões urbanas. Hoje é um país completamente urbano, com problemas novos, e ainda não surgiu esse partido capaz de atender a essas expectativas que começam a surgir como as principais, dadas as soluções dos problemas seculares que vem vindo vagarosamente. Então, é a saída de problemas que nós tínhamos que vão se solucionando, o surgimento de novos problemas e a necessidade de um projeto político que atenda às novas demandas da população. Quer dizer, esse é o momento que a gente vive, inclusive de cansaço do que a gente tem e, infelizmente, ainda não surgimento de coisas novas e de propostas novas, que está em aberto, né? Quer dizer, falta alguém costurar isso e criar um consenso, aquilo que você gosta muito de dizer de uma ideia-força, eu prefiro algo que formule esse consenso político nacional e que se projete como nova força política hegemônica aí para os próximos 10 anos. Professor Rui, paralelo ao nosso tempo de democracia, o mais longo da história da República, estamos aí no 24º ano já de redemocratização, você tem aí uma coisa importante que eu queria colocar aqui e saber qual é a sua opinião, se isso é responsável por ter blindado o PT nesse instante nas eleições para torná-lo vitorioso. Mais uma vez, o problema econômico do Brasil ele foi equacionado. Você não tem inflação, que começa lá na URV, no lançamento do plano, né, que virou real, que elege Fernando Henrique, reelege Fernando Henrique e tudo. Então, equacionou-se esse problema da economia. Controla-se a inflação,
o país não deixou mais de crescer, e vem, embora os autores não tenham, digamos assim, tido a competência, a mesma competência que tiveram para criar esse plano real, não tiveram para deixar isso na memória coletiva do brasileiro. Mas isso é um fato importante. O grande mérito do presidente Lula foi ter pego essa moeda criada e, portanto, inflação controlada, e uma moeda que tendia-se a relativamente controlada. Tendia-se a ser estabilizada, como ele acabou estabilizando. Então, este fator é um fator que, ainda o Brasil, com as características de pobreza que temos, que pode ter blindado o Partido dos Trabalhadores nesse instante de mensalão? Eu acho que a competência do PT em comunicação social para assumir a paternidade das políticas de transferência de renda que vinham do governo anterior e a sabedoria de ter realmente ampliado essas políticas tem algum efeito eleitoral. Mas eu penso que no campo da economia, que tem um impacto eleitoral muito forte, foi muito mais o incentivo ao consumo através da facilidade de crédito. Então, foi realmente a política de crédito, de afrouxamento do crédito, que gerou uma pressão de demanda, inclusive com alguma pressão inflacionária, criando um quadro inusitado de crescimento sem investimento, de consumo sem renda e de crescimento sem investimento, que é um milagre. Falou-se uma época em milagre no Brasil, mas eu acho que milagre é consumo sem renda e investimento sem poupança. O país não tem acumulação, a poupança Mas pública como você pode falar em PIB. crescimento sem consumo sem renda, se você tem uma mobilidade aí na pirâmide da sociedade, com um aumento significativo da classe média? Como é que você pode falar Mas o que estão chamando de classe média é quanto? R$ 1.500, R$ 1.700, né? Isso é classe média para estatística de economista, né? Mas vá viver com R$ 1.700 e depois me diga se você é classe média, né? Isso não é renda para o consumo que o Brasil está vivendo. E o endividamento dos consumidores atesta isso que eu estou dizendo. Mas bem melhor do que os $2 diários, né, Rui? Que é o que nós tínhamos antes. Bem melhor do que a jornada diária com $2. Mas não é proporcional ao aumento de consumo. E o endividamento da população está mostrando isso. Mas não dá para negar a redução de miseráveis que nós tivemos nesse período. Sim, mas não proporcional ao consumismo. Né? Basta você ver que as ruas estão entupidas de carro. No mês de setembro nós tivemos 300 e tantos mil carros. Mas se o modelo é capitalista, não dá para negar o consumo. Agora, sim, mas o consumo com renda. O consumo sem renda é semear dificuldades e problemas no futuro. É bolha. Mas o consumo é aquele que também vai gerar espaço para a força de trabalho. Mas o consumo sem renda, me desculpe, mas eu não compreendo uma economia de consumo sem renda. Uma economia sustentável de consumo sem renda. O que eu não estou entendendo como é que alguém pode consumir sem ter renda, Rui, se endividando. Se as pessoas estão se endividando, mas elas estão pagando. Porque se elas não pagam no primeiro mês, alta, né? Se elas não pagam no primeiro mês, elas já não se endividam, porque o mercado não abre crédito para endividado. Mas aí existe esgotamento. E o que o SPC tem demonstrado, só para completar, e o que o SPC tem demonstrado, e o que o Serasa tem demonstrado, é a diminuição de pessoas que figuravam nessa lista, e não o aumento. Mesmo que você tenha o cumprimento dos compromissos do endividamento por um período, a capacidade de continuar se endividando para continuar consumindo tem um limite. Isso está certo. E aí dá um voo de galinha na economia. Agora, além disso, não me parece, data máxima venha aqui do meu amigo Clécio, que as diferenças eleitorais no Brasil não resultam tanto de diferenças programáticas. Até porque a gente vê o seguinte, a mesma política de meta de inflação, a mesma política de variação cambial dentro de uma faixa, relativamente flutuando ali, com alguma intervenção do Banco Central. As mesmas políticas, com um pouco menos de recurso à privatização, que terminou retardando a solução de problemas de infraestrutura na área de aeroporto, porto e outras coisas, que para salvar a face de um discurso foi adiada a privatização, que está sendo feita agora com outro nome. Mas, então, a diferença não é programática. Eu só salientaria uma questão que você mesmo levanta quando você diz, olha, os programas sociais foram originados dentro do PSDB, coisa que eu concordo plenamente. Agora, é para inglês ver quando você cria e não põe dinheiro. Portanto, é uma fantasia dizer
que o programa social está lá. Mesmo que você crie o desenho, mas você não jogou dinheiro, você não fez nada. Mas, então, mas há uma situação diferente quando você tem uma tentativa de solução por mercado e quando você tem uma tentativa de solução via presença do Estado. É completamente diferente. Clésio, a tentativa de solução por mercado é dar crédito para o consumidor comprar. Isso aí é mercado. É o que está havendo hoje. Agora, quando você diz que a diferença é programática, eu diria que a diferença é muito mais de liderança personalista e carismática. O resultado de São Paulo, que é uma vitória muito expressiva, é uma vitória do ex-presidente Lula. E, do outro lado, uma derrota personalista também de um candidato que tinha mais rejeição do que a quantidade de votos que teve, Serra. Mas a liderança carismática, ela se sustenta no concreto. Quer dizer, uma liderança carismática que não tem um concreto para se apresentar, ela se desfaz. Deixa eu colocar o Roberto aqui nessa discussão, Roberto. Qual é a sua percepção para explicar o crescimento, o crescimento do PT, essa blindagem, digamos assim, do PT, ante o mensalão, com toda a espetacularização dada pela mídia, com toda a forçação de barra que foi dada para que exatamente tudo convergisse para o momento eleitoral e o mensalão durou exatamente o que durou a campanha eleitoral. Coincidência. Com os grandes momentos na véspera. Com os grandes momentos na véspera, que é exatamente a definição das penas para a culpa do partido. E esse partido sai vitorioso como saiu. Qual é a tua percepção, Roberto? Eu vou para outro lado, porque de economia eu não entendo nem da minha. Então não meto o meu bedelho, né? Mas eu acho o seguinte, eu aprendi isso na vida, não fui em faculdade, escola, nada não. Todo exagero, toda demasia dá um efeito contrário àquele que a produz. O Supremo Tribunal, na opinião dos melhores juristas do Brasil, e entre eles eu cito o Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o nosso grande mestre do direito administrativo, do direito público, com quem eu conversei dias atrás, pelo telefone, não aceitam algumas coisas do julgamento do Supremo. Eles entendem unanimemente que houve um jogo para a plateia, estimulado, como sempre, capitaneado, liderado pela TV Globo, associada sob o argumento de que o povo estava querendo ver e tal. O de sempre em matéria de TV Globo, né? Como aconteceu com o Brizola, e o Brizola, tenaz como ele era, brabo como ele era, foi atrás e descobriu a tramoia, e em outras ocasiões da história do Brasil. Então, não estou dizendo que alguns não fossem realmente culpados e tal. Veio à tona uma besteira, que é esse negócio de domínio do. Você está dizendo que o exagero foi blindar, foi beneficiar exatamente, o PT. Tornou uma grande parte daquele pessoal vítima. É um julgamento ortodoxo, Roberto? E muito político, né? Porque o voto de ministros que eu tinha até no alta culta do ponto de vista do direito é uma vergonha. Esse negócio de domínio do fato, não havendo a prova, mas indícios, não me agrada, porque hoje são eles, amanhã somos nós, doutor. Na hora que você abre mão de princípios fundamentais, que estão na Constituição, inclusive, o problema da ampla defesa, etc., eu não acredito que juristas do porte, na área, né, do direito penal, do antigo ministro da Justiça, fossem dizer o que disseram sem ter Celso mais baixo, você quer dizer. Sem ter uma base razoável dos fatos. Não estou dizendo que eles não são culpados ou culpados, eu não conheço o processo. O ministro Ricardo Lewandowski, quando foi votar no último domingo, sofreu apupos vários. Além das vaias, xingamentos que eu não posso dizer aqui na televisão. Né? Porque, como o ministro revisor, teve, quer dizer, a coragem de se contrapor em muitos momentos ao voto do relator. E muitas vezes ele teve o acompanhamento da maioria do Supremo. Tal. O que é que isso representa, Rui? Os scores. Bom, agora... E muitas vezes eram 6-4. Bom, não sei, ou 6 agora o que eu posso dizer, eu peço que vocês não deem ouvido, porque eu tenho uma percepção diferente do grande mestre aqui. Quem sou eu para divergir do grande mestre Roberto, ainda mais em matéria de direito, eu como advogado bissexto. Mas, em primeiro lugar, eu diria que o Lewandowski atuou muito mais como advogado de defesa do que como juiz.
Isso explica, portanto, as vaias, os xingamentos. E vou dar uns exemplos. Por exemplo, quando ele levantou a tese de que o réu não precisa provar nada, porque prova é ônus da acusação, ele estava confundindo o grande público. Ele sabe que os pares dele não se deixariam enganar por isso. Porque, claro que nenhum de nós aqui tem que provar inocência acerca das 200 mortes não esclarecidas do ano passado no Bom Jardim. Mas se aparecer um punhal com as nossas impressões digitais cravado numa vítima do Bom Jardim, nós vamos ter que fazer contraprova. Ele quis mistificar o ônus da prova. Quando ele diz que houve prova indiciária, ele está querendo mistificar o público, porque prova indiciária, filme de saco de dinheiro não é indício, é prova concreta. Depoimento não é prova indiciária, é prova concreta. Tem autor, né? Tem. Ô Clésio, rapidamente, 30 segundos, para você, o que é que explica essas vaias ao ministro? Ainda eu acho que muita emoção, né? Falta de racionalidade no preparo para a discussão. Mas eu acredito, eu concordo plenamente com o Roberto quando ele fala a questão do exagero. Né? A gente entrou numa ortodoxia jurídica complicadíssima. Coisa, né? Tu achavas isso quando vaiavam o Collor? Seu quê? Tu achavas isso quando vaiavam o Arruda, quando vaiavam o Collor, quando vaiavam o Demóstenes? Ou tu estás achando isso só quando vaiam a turma do PT? O Collor não teve o mesmo tratamento no julgamento. Ele foi destituído. O tratamento não foi o mesmo. Ele foi destituído da presidência. aparece como boicote. Agora o impedimento A rigor, foi a rigor, inteiramente contra a lei. A rigor, Você não me respondeu. Na rigor, nós estamos fazendo um julgamento dos emergentes na política. Você não me respondeu. E se nós quisermos uma instituição republicana, nós temos que ir para Minas Gerais. Se quisermos aí é outra coisa. É isso. Tudo bem. E é isso que nós não vamos, e é isso que a população percebe. Bom, vocês deixaram para discutir na hora que eu não tenho mais tempo. A produção está me dizendo aqui que o tempo acabou. Então, essa discussão nós vamos voltar a esse assunto depois. E também o artigo 29 dispensa a teoria do domínio do fato. Bom, com essas colocações, nós finalizamos. Eu quero agradecer imensamente aqui aos professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e Rui Martins Rodrigues. E, como disse, lamentar que vocês tenham resolvido discordar, divergir, discutir, debater no final do programa. E, em especial, agradecer a você, assinante, com um convite para um próximo Visão Política. Muito obrigado e até lá.